Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, nosso 66º podcast, 66 para os mais íntimos. E hoje é sobre imposto de renda, galera. Tá na reta final, muita dúvida, muita informação, muitos anseios, muita gente sem querer pagar o imposto de renda. Quem quer pagar imposto? Ninguém. Mas não é uma questão de querer, é uma questão de obrigação que a legislação do Estado brasileiro nos impõe. E para isso, tipo, você tem uma inteligência, um processo, uma maturidade para que você possa chegar ao seu objetivo. E aqui hoje eu vou tratar muito sobre a questão de médicos, profissionais liberais, vou tratar sobre empresário, enfim, a gente vai tratar sobre sistemas e cada tema desse a gente vai buscar esclarecer e te ajudar aí nesse processo. Primeiro ponto, imagina só, você deixar de receber R$ 3.500 aproximadamente para receber mais do que R$ 38.000. Isso é um valor muito vantajoso, mais do que 10 vezes o valor original que você iria instituir. Muita gente olha para mim e fala assim, Valdemir, como eu faço isso? Eu digo, depende, né? Porque o grande ponto aqui não é que eu seja um mágico, não é que eu tenho a bala de prata, não é uma questão de, como é que eu posso dizer, meu Deus, de segredo de justiça. É uma questão de leitura, de prática, de experiência, de, de uma vontade incessante de poder ajudar os nossos clientes, que a gente busca essas soluções em série para que o cliente possa se beneficiar. Ou seja, esse primeiro caso que eu estou falando foi de uma médica, ela teve um rendimento, tá bom? Um rendimento muito vultuoso, que chegou a pagar R$ 164.000 de imposto de renda. Entretanto, para você que é médico, existem algumas ferramentas que a legislação te permite deduzir mais do que outros profissionais normais, né? Mais do que outros mortais, porque a legislação tem essa ferramenta que o médico pode deduzir uma série de despesas que ele tem, que a gente pode fazer, e isso diminui drasticamente a base de cálculo. Ou seja, vamos falar em hipótese. Se eu tinha ali um rendimento de R$ 500.000, e sobre esse rendimento de R$ 500.000, eu recolhi R$ 100.000 sobre esse rendimento de R$ 500.000. Mas quando eu fazer meu imposto de renda, eu verifiquei que a legislação me permite reduzir essa base de cálculo de R$ 500.000 para que ela venha para R$ 300.000. Ou seja, R$ 200.000 de faturamento você pode deduzir desse processo. Então, aqueles R$ 100.000 que você pagou de imposto vai virar agora 70 mil, 60 mil, que vai reduzir drasticamente. E esse dinheiro vai voltar para o seu caixa. Isso é muito bacana quando a gente sabe fazer, e sabe fazer sem você ter problemas com o leão. Que não adianta demais eu criar uma declaração que não represente a verdade e a realidade, e tenha a documentação plausível para isso, para que você tenha uma instituição que não existe, tá certo? Primeiro ponto é esse, mas de fato a gente conseguiu isso, e eu fiquei muito feliz por poder ajudar esse meu cliente, porque a nossa missão é essa, né? Nossa missão do dia a dia, do contador, é trazer essas soluções, trazer esses resultados para que você possa se beneficiar. No caso dessa médica, ficou muito feliz. Ela até brincou, falou assim, vou trocar de carro. Né? Mas é isso, pessoal. A gente busca trazer essas soluções que em muitos outros médicos também que hoje tem na nossa base, porque a gente tem a MedLife Gestão, que é um braço operacional da Contropax focado para a médica, e esse braço operacional consegue ter esses estudos, essas pesquisas, esse carinho de aprofundamento maior com os médicos aí, para que isso consiga trazer um melhor resultado, um menor desembolso de caixa, fazer toda essa gestão desta forma. Lembrando-se que cada profissional, cada médico precisa ser analisado. Tenho muita cautela em falar isso, para também não. Imagina chegando mais no médico que chega na minha sala, eu vou chegar na pessoa do médico e falar assim: ó, doutor, eu quero emagrecer, eu quero botar o shape, eu quero ficar musculoso, eu quero ficar saudável em 30 dias. Aí o médico faz assim: eu trabalho com a medicina, com estudo, né, com orientação, não com fórmula mágica, meu filho. Da mesma forma é a contabilidade. E a gente fala muito que o contador
Ele é o médico das empresas. É quem cuida das empresas é o contador. Quem cuida dos profissionais liberais com essa seara tributária é a contabilidade. Por mais que os meus colegas, né, meus amigos, que eu admiro tanto, os advogados, eles tenham especialização na área tributária, mas e é um operador do direito, né? Nós somos um operador de fato do final desse processo, aonde o seu dinheiro ou vai ou fica no seu bolso. Então essa é a grande diferença e é por isso que eu sou tão apaixonado pela contabilidade. Já pensando sobre isso, né? Eu também tenho um pensamento que chegou a algumas dúvidas que o pessoal sempre, todo ano tem, e não tem como ser diferente. Quais são as despesas que eu posso deduzir da base de cálculo de imposto de renda? Pessoal, as mais comuns e as mais aplicadas continua sendo as despesas médicas, isso não há nenhuma limitação sobre isso, tá bom? Então, se você ganhou 1 milhão e gastou 2 milhões com médicos, tem os recibos, tem tudo, não tem problema, você vai poder pagar zero de imposto de renda e restituir aquilo que você já pagou antecipadamente. Esse é um ponto. O outro ponto, de fato, que precisa ter cuidado e cautela nessa situação, que há a necessidade de comprovar esse processo. Então, comprovou, está tudo tranquilo, está tudo maravilha, não tem o que se falar. Outras questões, a despesa com a educação tem uma limitação de aproximadamente 3.300 e uns quebradinhos, tá certo? Isso pela sua própria educação, quanto pela educação dos seus filhos. Mas vou dar um exemplo que eu gosto muito. Se eu faço um curso de artes cênicas, né, é dedutível para a base de cálculo? Não é. Não tem nada de dedutivo da base de cálculo isso, porque não é um curso técnico, não é um curso de formação, não é um curso que está vinculado a um aprendizado que a legislação permite, tá certo? Então, tem as regras dos tipos de educação e de cursos que você pode deduzir. Então, por isso que é importante ter o contador para esclarecer essas dúvidas mais peculiares de acordo com a sua profissão. Esse é o grande ponto. Outras questão é o dependente, quem pode ser o dependente. Seu filho pode ser seu dependente, claro, até 21 anos e 24 anos caso esteja fazendo a faculdade. Quem pode ser dependente? Qualquer pessoa que dentro do direito, dentro de uma ação judicial, o juiz lhe dá ali a curatela daquela pessoa, coloca aquela pessoa sobre a sua responsabilidade e seus cuidados. Então, disso também não tenho o que falar. Muitas mães, algumas mães que são divorciadas, recebem ali pensão pelos seus filhos. E ao receber as pensões, tem algumas pessoas que são bem generosas, que todo dinheiro gasto com o filho é pouco, porque ou coisa boa é ter filho. Eu tenho um, outro doido para ter outros filhos aí, então logo logo, se Deus quiser, Deus vai me dar mais essa benção. Mas enfim, as mães que são separadas, as mães que tiveram filhos, né, ali de uma relação e não teve aquele vínculo, todas elas têm direito à pensão. Dos pais têm a obrigatoriedade de pagar a pensão para o filho. E dependendo do valor, e toda a pensão, se a mãe é obrigada a declarar imposto de renda e colocar o filho como dependente, ela tem que informar o valor da pensão. Isso não tem o que se discutir. Então, cuidado com o valor da pensão que você recebe, para que ao informar você não venha pagar mais. Valdemir, e se o meu filho recebe 4 mil reais de pensão? Você pode fazer a declaração dele de maneira individual. Valdemir, ele só tem 1 ano de idade, ele tem que fazer? Tem. Porque a renda dele, né, é elevada e ele precisa declarar. Infelizmente, né, a legislação obriga a declarar e ele vai ter que recolher imposto de renda sobre isso. É isso que a legislação traz e aqui que eu estou para te orientar e buscar o melhor caminho para ti. Outra coisa que é muito comum, as pessoas me perguntam, minha despesa com meus remédios, eu posso deduzir? Não, não pode. É só despesa médica, despesa com atendimento médico, não pode ser a despesa com material médico que você precisa para qualquer particularidade da sua vida. Outro ponto é referente às isenções do imposto de renda. Pessoal, existe uma série de doenças que é possível obter a isenção do imposto de renda. Câncer é possível, doença cardíaca também é possível, doença como HIV também é possível, dentre tantas doenças que há a possibilidade de você pedir a isenção. Só que para que você tenha a isenção, é necessário fazer um processo junto à Receita Federal. E esse processo junto à Receita Federal, ela vai dar um deferimento sobre ele
para que você se coloque como isento. E aí, independente do dinheiro que você faça, que você receba, não vai ser tributado. Ponto. Tem essa analogia. Valdemir, mas se eu tiver um ganho na Mega Sena, vai ser isento? Não, vai ser tributação exclusiva. Então, eu estou falando de contextos gerais, mas contextos específicos, a tributação pode mudar, pode chegar até você. Então, por isso que eu sempre tenho cuidado de falar, cada caso é um caso, e aqui eu estou trazendo exemplos gerais, né? E exemplos específicos, para que você possa pensar com cuidado na sua declaração de imposto de renda. Outro ponto hoje muito comum de uma fragilidade, e aí vai envolver muito pessoal ligado à saúde, psicólogo, psiquiatra, médico em geral, né? Que tem esse benefício de quando emite um recibo, o seu cliente deduz da base de cálculo do imposto de renda. Tem esse benefício. Só que a partir desse ano de 2025, quando você for fazer essa declaração de 2026, você só vai ter direito a deduzir essa sua base de cálculo se o seu médico usar o aplicativo ali da Receita Federal para ir emitindo esses recibos, para ir contabilizando essas informações. Caso ele não faça isso, você não vai deduzir de maneira nenhuma aqueles recibos hoje que você informa, que você recebe de papel, de nota fiscal eletrônica, funciona hoje, em 2025, referente ao ano de 2024, que passou. Mas deste ano de 2025, que vai ser informado em 2026, já não mais funciona. Então tenha muito cuidado sobre isso. Converse com o seu médico e peça para que ele converse com o contador para emitir os recibos logo no tempo hábil e você não se prejudicar referente a isso. Tá certo? Outro ponto. Fundamental, e é um dos pontos que eu mais gosto de tratar, a declaração de imposto de renda. Eu sempre pergunto assim, quais são os seus objetivos para o ano de 2025? O que é que você pretende fazer? Porque aquele conjunto de informações que você tem que ter um objetivo na vida, né? Não é só pagar imposto. Eu gosto muito de brincar com o meu time. Eu digo assim, ó, galera, nenhum cliente nosso vai nos ligar de manhã assim, ó, contra o Pax, tô feliz hoje, quero pagar imposto. Isso não existe, né? E nosso papel aqui é usar a legislação que a lei nos permite para diminuir esses impostos. Então, eu disse assim, ó, não é isso que ele quer resolver um problema. Então, nós somos um agente de solução de problemas. E os problemas que nós resolvemos são ligados à área trabalhista, contábil, tributária, financeira, organizacional, que é o nosso core business de gestão empresarial, né, que se predispõe a fazer e a construir com o nosso cliente. Beleza? Pronto. Então ele tem esse objetivo, você tem esse objetivo na declaração, que é o quê? Também usá-la para que você possa, né, pleitear um financiamento, para que você possa ali comprovar o seu lastro patrimonial, para que você possa ter uma coerência financeira, uma coerência patrimonial. Imagina só, eu não sei vocês, mas eu sou curioso e eu gosto de olhar quando na época de eleição as declarações de imposto de renda dos políticos. Os políticos têm que ter a obrigatoriedade de colocar lá, né? Aí tem político que defende a causa social tal. Aí quando eu vou ver, o cara tem 10 milhões de patrimônio, né? E a evolução de um ano para o outro foi quase umas 10 mil vezes. Esse é um herói, esse trabalha, esse tem dinheiro porque trabalha, esse rapaz, né? As curiosidades do contador, né? A gente faz essas análises, constrói isso, para que a gente possa também facilmente poder apontar o que para o nosso cliente. Imagina só, como você vai ter um patrimônio de 1 milhão, no outro ano você vai ter um de 10 milhões, sendo que os seus rendimentos foram de 2 milhões. Só existe uma fórmula, né? Só existe uma fórmula. Na verdade, existe duas, né? A primeira, a fórmula legal que existe, você contraiu um empréstimo para a aquisição desses bens que gerou essa evolução patrimonial, então está totalmente justificado. A segunda, que acontece, mas eu acho que não em Fortaleza, não no Ceará e muito pouco no Brasil, pelo menos nas regiões que eu já andei, que é se esquecer de informar os rendimentos que você teve ou doações que você possa ter recebido também, que é outra coisa que pode justificar. Você esqueceu ali, vai ter que corrigir isso em algum momento e tem que ter esse carinho, esse cuidado para ter essa coerência desse processo de informação. Esse é o outro ponto que você tem que olhar. Que mais, pessoal, vai empolgar vocês aqui na negação de imposto de renda? Eu posso pensar, eu estou vendo aqui que só que está passando é patrocinador. Eu espero que esteja pagando aí os royalties do podcast. Mas, outro ponto também importante, que pouca gente sabe, que alguns empresários do segmento do comércio
a Secretaria das Fazendas estaduais obrigam a informar a sua declaração mandar a sua declaração de imposto de pessoa física para comprovar o capital social da empresa. Ou seja, até para abrir uma empresa pode ser provavelmente que você precisa dessa declaração de imposto da pessoa física. Valdemir, quais são, o que a Receita me vê, onde ela me fiscaliza, onde ela me monitora? Eu gosto muito de lembrar vocês de janeiro, né? Janeiro, o nosso presidente Lula, junto com o seu ministro, né, Haddad, conhecido vulgarmente por taxade ou injustamente, né, soltou lá uma nova ligação dos Pix, todo mundo se apavorou e não sei o que e tal. Galera, é verdade que a Receita Federal tem essas informações. Muita gente diz que não é quebra de sigilo bancário, mas é uma quebra de sigilo bancário disfarçado de outras finalidades jurídicas pela parte do governo. E aí, você tem que ter o cuidado de olhar essa sua movimentação, entender o que ela representa para fazer uma declaração mais correta assertivamente. Eu costumo muito dizer para meus clientes que são empresários, que são PJs, né, profissionais autônomos com CNPJs, que a legislação permite, que a menor carga tributária está no CNPJ e está você fazer a distribuição de lucro, que ela é isenta no Brasil. Então, ou seja, se eu consigo fazer uma tributação menor pelo CNPJ e do CNPJ trazer para a pessoa física com essa finalidade, como distribuição de lucro, é uma vantagem competitiva muito grande. Então, eu oriento muito isso também aos meus clientes profissionais liberais e tudo mais. E a possibilidade que a gente pode criar dessa vinculação empresarial, que você tem a sua empresa, que isso vai te beneficiar em outros aspectos, até de crédito, de relacionamento e credibilidade. Então, isso também é muito bacana de pontuar aqui também. E aonde as informações mais pegam, e agora recente, uma pessoa, um cliente, de fato ele me mandou vários recibos médicos durante o ano dele, e aí o médico, né, por algum infortuito não declarou, e a gente declarou todas as informações que ele pagou de fato aquelas consultas. E aí caiu na malha fina ele. Aí foi o que ele fez, mandou o print do valor, né, que caiu na malha fina dos pagamentos dele. Ele está conversando com o médico para mudar a declaração dele e a declaração se ajustarem e os dois chegarem a um consenso à frente do que ele pagou e o que o outro recebeu, o outro tributar, e ele, né, de fato ali se beneficiar dessa dedução, porque ele caiu na malha fina exclusivamente por isso. Então, tudo que você declara no imposto de renda, que você pagou ou recebeu de alguém, vai ter esse cruzamento de dados, esse cruzamento de informações. Bom, uma dica que é fundamental para que você possa comprovar a renda, se você é 100% informal, não tem empresa, não tem trabalho, não tem vínculo com ninguém e por aí vai, né? Fundamental. Muita gente quer pedir decore, quer pedir alguma vinculação trabalhista para poder comprovar a renda. Sendo que a declaração de imposto de renda comprova a sua renda, desde que você esteja falando a verdade, claro. Então, se você é autônomo e quer comprovar essa renda, você pode usar lá rendimentos recebidos de pessoa física / exterior, informar os valores na aba, especificamente, né, de rendimentos de trabalho não assalariados, que esses valores computados lá vai te servir junto à instituição financeira para comprovar essa movimentação que você teve e que vai gerar credibilidade para aquilo que você precisa daquele processo. Então, galera, todos esses pontos que a gente vai construindo, vou pensando aqui no podcast e imaginando cada etapa que a gente tem feito com os nossos clientes, com aquilo que tem dado resultado para eles e benefício nas suas declarações. Eu gosto muito também de falar o seguinte: não dá para você pensar que dentro desse ecossistema de obrigações, né, fiscais que o Brasil exige das empresas, das operadoras de plano de saúde, dos colégios, do sistema imobiliário, né, dos cartórios, do Detran, né, das construtoras, das incorporadoras, das empresas de aluguéis, que você vai ter, que você não precisa ter um cuidado muito grande com essa base de dados que a Receita tem, que ela correlaciona, que ela vai cruzar e apontar onde está a sua falha. Então, não faça a sua declaração de qualquer forma.
que isso vai só te trazer um prejuízo, nunca vai trazer uma vantagem. E o meu grande papel aqui nessa orientação desse podcast que a gente faz é trazer essas percepções de ganho, onde você ganha, onde você é melhor, onde você consegue ser mais efetivo nesse processo. Estava conversando com o padre da minha paróquia, né, e ele tem minha idade, mas a vocação dele como é que eu posso dizer aqui, meu Deus, é cristã, né? Ele tem uma vocação para o ministério dele e ele quer se aposentar com 3 salários mínimos. Ele falou para mim que quer se aposentar com 3 salários mínimos. Aí eu fiquei olhando para ele assim, ele foi e pensou, o que é que você acha? Eu pensei, para, você tem quantos anos? Ele, 35 anos. Assim, para, você não se aposenta não. Porque a Previdência já tem uma matéria hoje que vai precisar ter outra reforma já. O que vai inviabilizar o recebimento dela. E também obriga ele a pagar um imposto de renda que ele tem, né, que ele recebe, mas que ele não tem o objetivo final dele. Então, ou seja, ele está no conjunto de informações que não vai beneficiar ele. Então, foi que eu orientei a ele. Pare, faça um VGBL, que através do VGBL, de uma instituição séria financeira, como é o Banco do Brasil e outros grandes bancos que aqui não nos paga, só quem nos paga que é a UNP para fazer patrocínio, né, nossa fintech do grupo, você vai ter um benefício guardado para você. Porque qual é a diferença de você fazer um PGBL ou um VGBL, depende do que você quer, e você contribui para o INSS? Quando você contribui para o INSS hoje, eu, você, a Mirella, tem lá nossos prolabores, que é destinado à Previdência. Essas 3 pessoas estão pagando a aposentadoria de uma pessoa que está aposentada hoje. Então, o nosso dinheiro não está ficando na nossa conta, está indo para a conta de terceiros. Então, a Previdência ela vai falir e ela vai deixar de ser, né, vai deixar de exercer a sua função. Então, é muito mais importante você ter uma previdência onde o seu dinheiro está sendo guardado para você no futuro. Então é muito melhor você fazer uma dessas 2 formas de aposentadoria para que esse resultado você possa construir e tê-lo para você no final da sua vida. No final não, né? Final é a morte antes do final e que você tenha no mínimo uns 30, 40 anos para frente se beneficiando. Mas pessoal, faça a conta, entenda o processo, busque a pessoa com credibilidade que vai te dar esse benefício. Não acredite de maneira nenhuma, né, em milagre. Eu gosto de falar e repito inúmeras vezes, pela quantidade de vezes que as pessoas chegam até mim com situações inusitadas. Recente agora, desse processo, uma empresa me ligou para procurar uma oportunidade de reduzir tributação. Ela tem a redução tributária, mas olha que loucura. Um profissional da área tributária, que eu não vou dizer nem que é contador nem advogado, mas é um dos dois, né, sempre ali, disse para essa pessoa que por ela usar equipamento, ela tem 40% de redução tributária. Aí sabe orientar, dar um problema grande depois a pessoa, ou a pessoa olhar para o teto, endoidar e achar que está tudo errado na vida dela, que ela está pagando imposto, coisa e tal, necessariamente. Existe de fato uma opção para ele. Legal, mas ela jamais poderia ter afirmado que era 40%. Da mesma forma que eu não posso te afirmar, e o Alcomite conseguiu para esses médicos se restituir com quase 40 mil reais, ao invés de 3 mil reais, que também vai ser o seu caso. Sendo que eles pagaram muito mais do que isso e você não pagou nada. Isso não existe, entendeu? Então esse é o grande ponto aqui da minha fala e dessas percepções que a gente vê no mercado. Mas enfim, galera. Então, se você está obrigado a declaração de imposto de renda, busque um profissional e fale qual é o seu objetivo com a declaração. Não diga assim, ó, eu quero só declarar. Não faça só isso, não. Porque quando você faz só isso, você nunca vai ter nenhum resultado. Você vai só ter obrigação. E ter obrigação sem resultado é a pior decisão que você pode tomar na sua empresa, na sua pessoa física. Pessoal, estou pensando aqui mais algumas dicas aqui para poder trazer para vocês, que a gente passa. Mas o grande ponto é mapear as receitas
identificar despesas que são dedutíveis, essas oportunidades, verificar o que a legislação nos dá ainda mais além dessas despesas, que muitos profissionais liberais podem ter, como dentista, como médico, como também psicólogo e outros profissionais da área da saúde, como também os empresários, têm o benefício da distribuição de lucro e da construção de patrimônio, e do outro lado, o acompanhamento e a comparação da evolução patrimonial dentro do objetivo de futuro da pessoa. Então, é isso que a gente estuda, é isso que a gente trabalha e é isso que a gente se predispõe a trazer para nossas operações. Eu acredito que a gente esclareceu um bocado de coisinha aí, né? Para poder te ajudar. Tem mais coisa? Tem. Me ajude, pergunte, que eu me lembro e lhe respondo no próximo podcast ou nos vídeos que a gente faz, que o marketing também me obriga a fazer, ele tira dúvida. Mas a gente faz os vídeos do cara do mundo para ajudar de fato. Que a gente entendeu que através dos vídeos, nossa comunicação da empresa, desse podcast, das pessoas que a gente está chamando, a gente quer colaborar para um país melhor daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente traz para o coração. Esse é o grande detalhe que a gente faz. Então aqui, pessoal, eu quero agradecer mais do que nunca os nossos patrocinadores, é o que de fato banca o podcast, é o que de fato traz também essa responsabilidade com a gente, que é o Wise Cowork, né, que é a do SP Partners, que é a Loxest, que é a WinPay, a nossa fintech, que é a Xtech. Todas essas empresas nasceram com o objetivo de colaborar com o meio empresarial e também trazer um legado para o nosso país, essa construção. Então, meu forte abraço.